Oi, aqui é Daniel e eu tô numa cidade que já foi uma grande e importante cidade marítima na Itália. Eu tô em Gênova e hoje vou passear por aqui. Eu tô aqui na principal praça, né? Na praça mais central e mais icônica da cidade, que é a Praça Ferrari. Ela tem esse emblemático chafariz bem no centro dela, que inclusive é cartão postal da cidade também. E aqui tem alguns prédios históricos, como por exemplo esse palácio aqui, o Palácio Ducale, que era onde ficava o Doge da República de Gênova. Ele ficou desde aí mais ou menos do século XIV até o século XVI, mais ou menos. E aqui do lado de cá, esse belo palácio em Art Nouveau, é o antigo palácio da Bolsa de Valores daqui de Gênova. E se você reparar lá no finalzinho, observando isso tudo acontecer, está a estátua do Garibaldi. Giuseppe Garibaldi não era genovês não, na verdade ele nasceu em Nice, na França, só que ele está homenageado aqui por ter participado das lutas de unificação da Itália, junto daí sim, um outro genovês chamado Giuseppe Mazzini, e eles participaram dessas lutas de unificação e tal, é um dos motivos dele estar aqui sendo homenageado. Agora, se o nome Giuseppe Garibaldi vem à sua cabeça por algum momento, você não se enganou não. Esse é o mesmo Giuseppe Garibaldi que participou das guerras dos farrapos, né? Aquela Revolução Farroupilha e tudo que aconteceu no Brasil, além de alguns outros movimentos em outros países da América. E é por isso que ele é chamado o herói de dois mundos. Aqui atrás da Praça Ferrari tem a Igreja del Gesù, que por dentro é sensacional, além de ter dois quadros importantes que merecem a sua atenção. Vamos lá ver. E você também não pode deixar de notar dois quadros importantes do Peter Paul Rubens, um artista belga que deixou a sua marca por aqui. Esse aqui é o Milagre de Santo Inácio. E ali no altar, a circuncisão de Cristo. Os dois são dele. E assim como várias outras cidades importantes no período medieval, Gênova também tinha o seu muro de proteção. E tá aqui a Porta Soprana, que não me deixa mentir. Olha o tamanho dessa porta. Essa era uma das portas que dava acesso à cidade. E que ficava, né, fazia parte de todo o complexo de proteção, junto com uma extensa muralha
que protegia a cidade. Aí ele foi recuperado e está aqui como uma atração histórica para a gente ver como era essa entrada aqui da cidade lá desde o período medieval. Gigante, né? É importante ir passeando com o olho atento, por exemplo. Aqui no meio dos prédios você vê um pequeno claustro, o que era um pequeno claustro de um convento do século XII, que ficava aqui. O convento já não existe mais, mas o claustro tão bonito fica aqui ainda com umas decorações bem interessantes, ó. São detalhes que a gente passeando pelas ruas, né, a gente vai encontrando. Bonito, né? Agora, aqui do lado de fora da muralha da cidade, né, para fora da Porta Soprana, tem aqui a casa onde Cristóvão Colombo teria passado mais ou menos uns 15 anos da vida dele, lá por volta de 1460, 55, mais ou menos por aí. E ele teria passado aqui 15 anos da vida dele, e se acredita que essa casa, na verdade, poderia até ter 3 andares, onde embaixo seria uma loja, e aquela portinha ali seria a porta de entrada normal, e mais 2 andares para cima ali. Só que essa casa aqui, na verdade, não é a original, porque a original foi bombardeada pelos franceses lá no século XVII. E o que a gente vê hoje é uma reconstrução feita no século XVIII, com base na estrutura da casa, em documentos que tinham, nas ruínas que ficaram e tal. Mas ainda assim é curioso. Mas é quando a gente entra na cidade antiga de Gênova que a gente se depara com o resultado de anos de rivalidade entre algumas das principais famílias da cidade. E porque cada uma tinha a sua própria região na cidade, seu próprio bairro, vamos dizer assim. E para você construir dentro da sua região, que era um espaço limitado, você tinha que se apertar. As ruas foram estreitando, foram criando verdadeiros labirintos aqui dentro. E hoje o que a gente vê é o resultado desses anos de rivalidade entre essas famílias. Dizem até que cada região tinha sua própria igreja, afinal, rezar na igreja de outra família poderia ser muito perigoso. Mas tinha um lugar que todos podiam vir rezar sem maiores problemas. Essa aqui, ó, a Catedral de Gênova. Ela, por não ser de nenhuma família em particular, acabava sendo um lugar mais sossegado. E se essa catedral do século XII e tal, quando ela começou a ser construída, ainda está aqui, agradeça aos britânicos. Depois eu conto essa história. E mas tem mais uma lenda em relação a essa fachada, porque aí na fachada tem uma pequena característica de um cachorro. Sim, um cachorro. Isso porque a história é que um construtor lá pelo século XIV tinha perdido o cachorro dele, né? O animal de estimação. E muito infeliz com isso tudo, resolveu, durante a construção da fachada, colocar uma pequena estátua do seu cachorro para homenagear o amigo e tal. E como você deve imaginar, um pequeno cachorro nessa fachada gigante é muito difícil de encontrar. Tão difícil que dizem que quem encontra vai viver o verdadeiro amor para sempre. Já quem não encontra, morre solteiro mesmo.
Uma das capelas aqui que merecem tua atenção é justamente essa aqui, ó, essa capela renascentista do João Batista. E ela é muito bonita, vale a pena você reparar nos detalhes. E ela tem toda uma história por trás. Primeiro é que realmente seriam os restos mortais do João Batista que estão ali naquele sarcófago, né, naquele baú ali no centro. E segundo, é que durante uma grande tempestade aqui em Gênova, os padres levaram os restos mortais do João Batista lá para o porto para acalmar a situação, para acalmar a tempestade. E segundo a lenda, eles realmente conseguiram. E a tempestade ficou mais calma e tudo mais. Não é à toa que todo dia 24 de junho tem uma procissão em homenagem a esse episódio. Repara só, aqui na sala do tesouro da catedral tem algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo, esse prato aqui, verde esmeralda, é bonito, né? Aqui, segundo a tradição, esse é o prato usado por Cristo durante a última ceia. E ele foi trazido para cá, para Gênova, lá pelo volta do século XII. E, bom, se acreditando nessa história, que era realmente o prato usado por Jesus e tudo mais, e realmente essa cor verde chamava a atenção dos peregrinos, era realmente uma cor muito diferente. Se acreditava até que era de esmeralda, mas não, mais tarde foi se descobrir que era vidro mesmo. Mas de qualquer forma, sempre chamou a atenção por aqui. Aqui na Sala do Tesouro tem vários objetos históricos interessantes, mas tem um que vale a pena contar a história, que é mais ou menos assim. Tem a ver com Herodes, tem a ver com Salomé e tem a ver com João Batista. E é o seguinte, o Herodes resolveu separar da esposa dele e casar com a esposa do irmão. Obviamente, essa confusão toda, o João Batista não iria aprovar. E justamente por ele não aprovar isso tudo e ser contra, que o Herodes mandou prendê-lo. Ele foi preso e ficou preso lá durante um bom tempo por conta de não aprovar esse relacionamento do Herodes, que era casado com a esposa do irmão. Muito bem, João Batista preso e chega o dia do aniversário do Herodes e a filha da nova esposa do Herodes, conhecida como Salomé, decide fazer uma dança muito bonita em homenagem a ele, por conta do aniversário e tudo mais, e isso mexe muito com ele, se é que você me entende. Mexe tanto que ele resolve dar um presente para ela, na verdade, qualquer presente. Ele fala para ela que ela pode escolher qualquer presente que ele vai dar. Ela se consulta com a mãe, e a mãe ainda magoada com o João Batista por não aprovar o casamento entre eles, fala para ela pedir a cabeça do João Batista num prato que fosse entregue a eles. Apesar do Herodes não gostar muito dessa ideia, segundo dizem, ele faz. E a cabeça foi entregue exatamente nesse prato aqui. E ainda tem umas histórias bem interessantes aqui nessa catedral. Por exemplo, você sabe o que é isso aqui? É uma bomba. Pois é, essa bomba foi jogada aqui durante a Segunda Guerra Mundial. E foi jogada por quem? Pelos britânicos. Lembra que eu falei que você deveria agradecer os britânicos por essa catedral ainda estar de pé? Pois é. Na verdade, você tem que agradecer a qualidade das bombas que eles lançavam, que não era das melhores. Essa aqui caiu aqui, mas não explodiu. Ainda bem. Isso dá oportunidade para a gente ver isso tudo hoje em dia e saber dessas histórias todas. E hoje essa bomba está aqui justamente para lembrar desse episódio. E lembrar também do que poderia ter acontecido se essa bomba realmente explodisse. Então,
o quanto a gente preserva de história quando a gente não explode as coisas, né? Pois é. Muito bem, esse tempo para visitar a igreja em si, né, a catedral, foi para você pensar se você queria saber exatamente onde estava o cachorro na fachada. Eu vou dizer onde está, se você não quiser ver, por favor, pula esse vídeo para frente, procura o cachorro quando você estiver aqui depois, mas saiba que daqui para frente eu já não me responsabilizo pela sua vida amorosa. Então vamos lá, ele fica aqui do ladinho, ao lado direito, aqui nesse cantinho, é bem pequeno realmente. Ó, tá vendo ele aqui deitadinho? Dizem que ele tá, inclusive, na posição que ele morreu, que foi assim que o dono dele, né, construtor aqui dessa fachada, retratou ele. Lá no século XIII, XIV, Gênova já era uma superpotência aqui na região, quase que um mini império. Ela era considerada uma das 4 grandes cidades marítimas da Itália, junto com Pisa, com Amalfi e com Veneza. Essas 4 cidades praticamente controlavam o comércio no mar Mediterrâneo e também fazia com que eles conseguissem bastante conhecimento e experiência de outros povos, de outras culturas, porque eles iam para o norte da África, Oriente Médio e assim vai. Isso tudo foi fazendo com que a cidade crescesse cada vez mais e tal. E agora eu estou justamente no coração dessa época, eu estou onde era o Porto Antigo. Na verdade ainda é um porto, mas aqui era o Porto Antigo, daqui que saíam essas embarcações para controlar todo o mar Mediterrâneo. Esse passado glorioso aí de Gênova foi muito bem até o final do século XV, início do século XVI, quando principalmente Portugal e Espanha começam a descobrir novas rotas de comércio bem mais interessantes, bem mais rentáveis pelo Atlântico, né? E aí deixa um pouco o mar Mediterrâneo um pouco mais de lado. E aí essas cidades que dependiam muito desse comércio dentro do mar Mediterrâneo começam a ter sua decadência, né? Seu declínio. E o comércio gira para o outro lado do globo, e é assim que começa o declínio também de Gênova. Escuta só isso aqui. Esse palácio fica bem aqui no Porto Antigo, bem de frente, então não tem como passar em branco. Você vai logo ver, vai logo te chamar a atenção. Esse é o Palácio de São Jorge e é fácil ver, porque o São Jorge está ali matando o dragão. E essas outras figuras aqui, né, essas outras pessoas retratadas são pessoas ilustres aqui da região e tal. Inclusive aquele segundo ali da esquerda é o Cristóvão Colombo, tá? Só para de curiosidade. A questão aqui é o seguinte, esse lugar já foi alfândega, justamente porque fica aqui no porto, e foi uma prisão também no passado, lá pelo século XIII. E é justamente nesse momento que ela foi à prisão que aconteceu uma história interessante. Um dos prisioneiros aqui foi um escritor de Pisa chamado Rustiello. E ele ficou preso aqui durante o tempo, foi capturado pelos genoveses e tal. E ele começou a escutar de um outro preso histórias muito fantásticas sobre os mais diferentes países e regiões do mundo e lugares diferentes, pitorescos. E ele começou a escutar sobre todas essas histórias que um dos prisioneiros contava para ele aqui. Bom, muito bem. Depois que ele saiu da prisão, ele escreveu todas essas histórias e publicou um livro chamado As Aventuras de Marco Polo. Pois é, foi justamente Marco Polo que ficou aqui com ele, preso, e contou todas as suas aventuras pelo Oriente, pelo mundo, para o Rustiello, e o Rustiello mais tarde escreveu esse livro, que está por aí até hoje. Você pode ler esse livro se você quiser, e contando algumas das aventuras de um grande viajante da história.
Uma outra coisa que chama atenção aqui no porto de Gênova é esse galeão aqui, esse é o galeão Netuno. E ele, digamos, é até bem fiel ao galeão original, né? Aos galeões originais. Ele só é maior do que devia, porque os galeões mesmo não eram tão grandes, segundo se comenta. Mas, fora isso, ele é bem fiel, é funcional. E ele, na verdade, ele foi feito para um filme. Pois é, dizem que um filme do Roman Polanski, de 86, chamado Piratas. E esse galeão foi feito para isso. Dizem que, inclusive, na época, foi algo mais caro já feito para um filme. Porque, como eu falei, ele é todo funcional, ele é um galeão de verdade. Só que não foi feito na época dos galeões mesmo, né? Mas está aqui e você pode observar os detalhes. É realmente muito bem feito e é gigantesco. Às vezes as vielas são tão estreitas que se você tem claustrofobia, talvez não seja o ideal para você passar por elas. E essa é uma de várias, tá? Tem várias assim. Lógico que tem ruas mais largas também, um pouco mais largas, não muito mais, mas que passa carro. Mas essa aqui realmente é bem estreita. É daqui de cima, da Spianata Castelletto, que a gente consegue ter uma ideia melhor de como são os labirintos da cidade antiga. Daqui dá para ver a quantidade de prédios que tem ali. Além de também ter uma bela visão da cidade, né? Ali naquela ponta já dá para ver o Porto Antigo. Olha lá. Agora, tá vendo lá no Porto Antigo que tem um farol, tá vendo? Esse é considerado um dos faróis mais antigos e mais altos do mundo até. Ele foi feito lá pelo século XVI e até hoje funciona, inclusive. Antigamente se acendia só uma fogueira ali em cima para sinalizar para os barcos. Hoje já tem um sistema mais potente que chega a alcançar os seus 50 quilômetros. E você pode ir até lá em cima para visitar. Isso, óbvio, se você tiver disposição de subir os cento e tantos degraus que tem ali. E lá no fundo, tá vendo que tem uma cadeia de montanhas lá? Essa cadeia de montanhas já fica na divisa entre Itália e França. Agora, depois de você se cansar de se perder pelos labirintos cinzas de Gênova, você pode pegar um trem e em 15, 20 minutos no máximo, você já pode ver um lugar bem mais colorido. Essa aqui é a cidade de Nervi. Na verdade ainda faz parte de Gênova, bem pertinho mesmo. A passagem de trem, para você ter ideia, custa um e pouquinho, 1,30, se eu não me engano. Você pega esse trem, 15, 20 minutos depois, você já está aqui e pode relaxar, tirar férias dentro das férias, né? Relaxar num lugar mais calmo, mais tranquilo e bem mais colorido, né? Aqui também tem um sensacional passeio Anita Garibaldi, sim, em homenagem a Anita Garibaldi, esposa do Giuseppe Garibaldi. E não só esposa, mas também lutava junto com ele e tal. E ela é homenageada com o nome desse caminho aqui feito
bem na orla aqui de Nervi, um passeio bem bonito, tem alguns restaurantes, bares e tal nesse caminho, e ela contorna direitinho toda essa costa aqui, que é uma costa espetacular, né? Então é um passeio que vale a pena fazer quando você estiver por aqui. Mais uma cidadezinha simpática, ainda mais perto de Gênova. Essa aqui é Boccadassi. Isso se a minha pronúncia estiver correta. Era uma vila de pescadores e tal. Ela mantém ainda esse clima. É pequenininha, bem colorida, cheio de gente para observar o pôr do sol mais tarde. Mas todo mundo curtindo. Tá um belo domingo, né? Não tem como negar que essa gelateria aqui deve ser sensacional, né? Ó a fila. Aqui não tem turística praticamente. São os moradores locais que estão aí para pegar um sorvete, um gelato e aproveitar a vista. É um belo lugar para encerrar esse passeio, né? Eu espero que você tenha gostado. Não deixa de entrar lá em goeuropa.com.br e baixar um e-book gratuito para te ajudar a viajar mais e melhor. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.